Olá, querido irmão e irmã, a paz do Senhor, muito bem-vindo ao programa Palavras da Verdade, hoje seguindo na sequência do estudo do tema Corpo, Alma e Espírito, onde nós estamos estudando sobre a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando esse tema que é baseado no tema do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que está tratando desse tema muito importante, muito atual e que nos prepara para nós vivermos algo especial de Deus em nossa vida. Nós hoje estaremos iniciando uma nova etapa desses estudos, onde, tendo em vista de que a divisão do estudo aqui é o corpo humano e o ser humano dividido em corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, no programa primeiro nós estudamos sobre uma ideia geral sobre o tema, que é o homem, corpo, alma e espírito, onde nós ali visualizamos de forma introdutória esses aspectos da constituição do ser humano. Já a partir da lição 2, 13 e 4, nós estudamos o corpo como criação de Deus, moldado pelo Senhor, planejado pelo Senhor para os seus propósitos. E no programa passado nós estudamos sobre o corpo como o templo do Espírito Santo, onde se mostra necessário o cuidado com o corpo e também a pureza, santificação, conservação do corpo, pois este tem o propósito e é templo do Espírito Santo. Também estudamos na lição 2 sobre a obra maravilhosa da criação desse corpo, que nós vemos que Gênesis relata que o homem foi criado do pó da terra. E aí vemos que o ser humano ele possui na sua constituição diversos elementos que estão atrelados ao que se encontra a partir de análises da terra, mostrando aquilo que a Bíblia de fato já anunciou lá no princípio, que o homem veio do pó da terra. Já vimos também sobre as consequências do pecado e o fato de o homem ter pecado contra o Senhor, Deus, desobedecendo a sua ordenança, a sua ordem, eles acabaram sofrendo consequências. Dentre elas foi a entrada da morte, da separação, das questões relacionadas à sua sobrevivência, que o homem já trabalhava, mas a partir da sua desobediência passou a viver algumas circunstâncias relacionadas à maldição que Deus determina para que a terra produza espinhos e abrolhos. E, consequentemente, o homem passou a viver circunstâncias adversas que ele não tinha antes. Mas há uma promessa de restauração de tudo isso e é o que nós estudamos sobre a respeito do corpo e vamos ainda continuar estudando hoje sobre a alma. Vamos entender um pouquinho mais, de forma mais detida, sobre esse aspecto, essa natureza imaterial do ser humano. E desejamos que você continue conosco. Se você não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir e de compartilhar. Manda para um amigo, manda para um conhecido. É muito importante que você compartilhe. O nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. No programa de hoje, vamos estudar então a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. As palavras de Jesus não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A verdade prática nos diz que cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria. O texto base da lição de hoje está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 a 17 e Mateus capítulo 10, versículo 21. Nós vamos ver nessa lição que nós temos aqui uma oportunidade de nós aprofundarmos o nosso conhecimento bíblico acerca do que é a alma, a sua natureza imaterial, seus atributos, a sua importância no relacionamento com Deus e também no relacionamento com o nosso semelhante. Conosco para comentar o tema de hoje, presbítero e professor, irmão Jair Cardoso. Irmão Jair, vamos iniciar agora então uma nova etapa dentro desse tema geral, corpo, alma e espírito, que é nos determos a estudar sobre o aspecto da alma. E aí vamos entender essas características deste elemento, dessa constituição do ser humano, do qual é o tema de hoje, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do Senhor.
E hoje, então, nós vamos estar dando prosseguimento a esse estudo em relação do corpo, alma e espírito, a constituição do homem, do ser humano. Nós vimos até as lições anteriores que o corpo físico, ele é a parte material da constituição do ser humano, e esse corpo, ele sente dor, esse corpo, ele sente fome, cansaço, e por fim, ele sofre as amarguras da doença e também chega até a morte. E o corpo realmente, ele é importante, mas o corpo físico, ele não é tudo o que somos. Nós vemos o exemplo de Jó, que Jó sofreu no seu corpo físico, ele sofreu feridas, ele sofreu dores, ele sofreu perdas, e com isso, mas a sua fé, a fé de Jó, ela permaneceu firme e inabalável, como nós vemos no versículo 21 do capítulo 1, que Jó disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Então nós vemos que o homem criado à imagem e à semelhança de Deus, ele vai ser constituído dessa parte imaterial que nós vamos ver hoje, que é a sua alma, e nessa lição nós vamos buscar aprofundar o conceito e a distinção da alma, estudando os atributos da alma, a importância da alma no relacionamento, tanto com Deus quanto com o homem. Seja muito bem-vindo, permaneça conosco. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje então a alma, a natureza imaterial do ser humano, e é isso que nós vamos estudar hoje, sobre a alma e os aspectos desta natureza, do seu atributo. Vamos entender o que é a alma, qual é como a Escritura ela apresenta essa constituição, esse elemento do que é composto o ser humano. Nós vamos entender a partir da Bíblia Sagrada, vamos entender se a alma e espírito são a mesma coisa ou se elas se separam. Vamos também entender a respeito da imortalidade da alma. Será que quando o ser humano morre, tudo se acaba, tudo se finda? Morreu, acabou? Ou existe algo eterno ou imortal na constituição do ser humano? Vamos ver também com explicações bíblicas acerca desta, se o espírito e a alma, eles se separam, como eles se separam, como é que nós podemos entender e visualizar isso a partir da palavra do Senhor. E vamos entender também aqui sobre a importância de compreendermos o que é a alma. Compreender a alma é compreendermos a nós mesmos, ou seja, devemos olhar para nós, entendendo como somos constituídos, para que haja quietude na nossa alma, para que nós entendamos que temos o cuidado de Deus, temos a presença de Deus, e que também nós fomos projetados pelo Senhor para vivermos uma vida de relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. Irmão Jair, tópico primeiro, nós vamos estudar então sobre atributos da alma. Temos aqui uma necessidade, uma apresentação bíblica para nós entendermos o que é a alma. E aí nós temos aqui apresentado pelo escritor, pastor Silas Queiroz, sobre uma volta ao livro de Gênesis. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico 1 sobre os atributos da alma? Nós vemos nessa volta a Gênesis para a gente recapitular a formação do homem, que o homem foi criado, a sua parte imaterial, ela vai distinguir, é o que vai distinguir o ser humano das demais criações, principalmente dos animais, como está evidenciado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem, ele é um ser pessoal, ele foi criado à imagem de Deus com a autoconsciência, ou seja, o homem ele tem a consciência de que ele existe. O homem é o único ser que afirma, eu sou, eu faço, ele reconhece o eu dentro dele. E também, criado a essa imagem de Deus, ele também tem a autodeterminação, ou seja, o homem faz escolhas entre fazer aquilo que é desejável por Deus e aquilo que não é, o homem escolhe. Então, nesses termos, o Criador ele nos faz representante dele, dando ao homem poder de governo sobre todas as coisas criadas. Nós vemos que Deus determina
ao homem para encher a terra, sujeitar a terra, governar a terra, dominar toda a criação. E essa capacidade de administrar, de compreender e de decidir moralmente, ela vem como resultado de uma consciência, de um caráter consciente e também apto a decidir, ou seja, autônomo da alma humana. E isso é exemplificado na própria palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, em que diz que o homem ele foi colocado no jardim para lavrar e para guardar o jardim, discernindo ali também entre fazer o certo e o errado, fazendo escolhas, mediante de que Deus coloca sobre ele. De todo o jardim comerá, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vemos que também, entre outras atribuições, Deus coloca para o homem nesse caráter consciente e autônomo de que o homem vai escolher dar um nome ali aos animais. A parte afetiva do homem, ela é demonstrada pela afirmação de Deus falando da necessidade que o homem tem de uma companheira. E nós vemos o resultado disso na expressão de gratidão e de satisfação de Adão, porque ele afirma, a partir da criação da mulher, ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então demonstra ali, nessa própria afirmação de Adão, a realização, a satisfação de Adão na obra do Senhor, na obra que Deus criou. E nós vemos então que a alma do homem, continuando falando da alma, a alma do homem, ela estabelece, ela demonstra a personalidade que o homem tem, demonstrando assim uma distinção pessoal de cada pessoa, de cada indivíduo e principalmente demonstrado nos atributos que a alma apresenta, que são os atributos de emoção ou os sentimentos, o atributo da razão, do intelecto, de entendimento, de raciocínio e também o atributo de vontade, de decidir fazer ou não fazer, de seguir ou não seguir. E a alma, então, é, portanto, a sede daquele sentimento de afeto, é a sede do raciocínio, do intelecto do ser humano e também de impulsos, desejos e decisões que o ser humano precisa, ao longo da sua caminhada, exercer. O ser humano ele vai empregar todos esses atributos da alma, tanto na comunicação com Deus, na parte espiritual, e também na comunicação com o mundo físico, com o mundo aparente, principalmente os relacionamentos com os seus semelhantes. Para o homem ter comunhão com Deus, a alma ela vai se servir, ela vai se relacionar com Deus através do Espírito. E para se relacionar com o mundo físico, com o seu semelhante, a alma vai utilizar-se do corpo físico, utilizando ali esse veículo, utilizando o corpo como veículo, utilizando as partes, os órgãos sensoriais do corpo humano, ou seja, os olhos, a visão, o ouvido, o olfato, o tato através da pele, tudo isso vai direcionar, usando a comunicação, a voz, para haver esse relacionamento com os semelhantes. Nós podemos dizer que a alma, ela funciona entre o espírito para se conectar com Deus e através do corpo para se conectar com o mundo e com os nossos semelhantes. Nós vemos isso demonstrado na palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 1, em que nós vamos ver Maria expressando exatamente essa constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. O corpo se relacionando com o mundo espiritual, com o mundo físico. Nós vemos assim o cântico de Maria em Lucas 1, versículo 46 do Evangelho de Lucas. Disse assim, então, Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra com Deus, meu Salvador. Então nós vemos esse cântico de Maria lá na casa da prima Isabel, tipificando aqui essa tríplice interação entre corpo, alma e espírito e essa comunicação. A alma também, ela apresenta ali momentos de afeto em relação a Deus, demonstrado, por exemplo, no Salmo de número 42, em que nós visualizamos o salmista expressando aqui um momento em que ele conversa com ele mesmo.
ele diz: por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, o contexto aqui desse salmo, ele está mostrando aqui que o salmista, o autor, ele experimenta uma aflição espiritual devido à sua alma estar ali com uma tristeza, ou seja, uma emoção, e ele suspirava. Ele suspirava, como está lá no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, nós vemos aqui a necessidade, mostrando aqui um aspecto de tristeza, um aspecto emocional e um aspecto também de desejo de estar na presença de Deus. E assim, o salmista também, ele apresenta o Salmo 84, versículo 2, ilustrando essa função da alma, o Salmo 51, em que Davi, ele demonstra a sua tristeza e também anseio por um espírito reto, voluntário, renovado, que devolveria a ele a integridade, a alegria integral a todo o seu ser. Então nós vemos que a alma, ela é a sede das emoções, a sede da razão, da vontade, e expressa a personalidade única do homem criado à imagem de Deus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o tema a alma, natureza imaterial do ser humano. E aí o nosso irmão Jair aqui comentando esse tópico 1 sobre os atributos da alma. E aí tivemos no ponto 1 a volta ao Gênesis, também tivemos sobre o aspecto aí da compreensão da alma como imagem de Deus, e também sobre esse aspecto do abatimento da alma, em que o salmista Davi, o salmista do Salmo 42, ele vai expressar ali o quanto a sua alma está abatida. E a pergunta que devemos nos fazer é por que é que nós precisamos voltar ao Gênesis para entendimento da alma, tendo em vista de que hoje existem tantas antropologias, né, tantas ciências que estudam acerca do homem, mas é somente voltando ao Gênesis é que nós encontraremos a primeira e genuína descrição do que é a alma. E nós vemos lá em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. E aí nós vemos ali, nesse texto, a realidade desses dois elementos. O primeiro, o visível, o terreno, que é o corpo físico que veio do pó da terra, e vemos ali o fôlego de Deus, de vida, soprado pelo Espírito, soprado por Deus, que gerou no homem a alma vivente, ou seja, o ser humano na sua totalidade, um ser que ele é animado pelo seu corpo que vive, e também pela sua consciência, por aquilo que ele carrega, o aspecto da natureza que indica que ele carrega, que está na sua alma. E quando nós olhamos para o escrito dos textos hebraicos, eles dedicam-se a apresentar mais o homem como uma unidade, como um todo. E é isso que nós observamos na descrição do livro de Gênesis. Então, na visão hebraica, o ser humano é um todo indivisível, corpo, alma e espírito, sem fragmentação, o que é apresentado normalmente pelo pensamento e escritos gregos, que foi produzido posteriormente. Existe um teólogo que ele falou acerca de quanto mais conhecermos as percepções e expectativa dos autores bíblicos, melhor poderemos evitar uma antropologia estreita demais, citado pelo pastor Silas Queiroz em seu livro Corpo, Alma e Espírito, as palavras de Hans Walter Wolff, ou seja, ele está criticando a tendência moderna de antropologizar a teologia. O que significa isso? Submeter a revelação bíblica, a olhar a Bíblia e a palavra de Deus a partir de lentes que são meramente filosóficas ou que são meramente científicas. O homem, ele só pode ser compreendido a partir da revelação divina da palavra de Deus e não a partir de especulações. Quando nós olhamos o escrito de Gênesis, a declaração da formação do homem,
e do seu aspecto da sua alma, nós vemos ali que Gênesis não está descrevendo uma crescente de um processo biológico, mas está mostrando ali uma criação que tem um aspecto de uma obra relacional. Deus não apenas dá a vida, mas ele comunica a identidade, comunica o propósito e comunica também a eternidade. Por isso que o homem, a alma do homem, ela não é resultado de uma evolução, mas a alma do homem é resultado de uma inspiração, ou melhor, literalmente, ela é gerada a partir do hálito de Deus. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje então sobre a alma. E aqui nós estamos iniciando uma nova etapa dentro do estudo geral do corpo, alma e espírito, sobre a constituição do ser humano, agora falando sobre a alma. E vale destacar, irmão Jair, antes de nós avançarmos para o tópico 2, para nós mencionarmos sobre o aspecto da imagem de Deus. A Bíblia diz, Deus disse, Gênesis 1, 26 e 27, o Senhor declara, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí nós vemos que, através desse aspecto, nós vemos que o homem ele foi criado com autoconsciência, com autodeterminação, que é a capacidade, então, de dar respostas tanto a Deus, de perguntar a Deus e também de ter comunhão com Deus e também de amar a Deus. Isso que é uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que Deus deu ao homem a alma, e a alma é como se fosse um aspecto de um selo, de uma possibilidade, de algo tão glorioso, divino de Deus, habitar no ser humano. Quando a Bíblia mostra a respeito de imagem, a Bíblia lá em Gênesis, o escritor de Gênesis, que cremos a partir de escritos que tenha sido Moisés, o escritor do livro de Gênesis, não há ali uma preocupação em explicar o significado, mas apresenta ali algo tão direto que foi as características que Deus estava planejando criar o homem e da qual se revelará os seus efeitos posteriormente. Por quê? O homem pode, a partir dele ter uma alma, dele poder decidir, dele escolher e de ele ter um relacionamento com Deus. Também podemos ver a respeito deste aspecto dessa imagem de Deus no ser humano, é o aspecto de que Deus tinha um propósito de fazer com que o homem pudesse governar. E Deus coloca eles ali no jardim com esse propósito de governar, tanto os animais como também a administração da terra. Mas nós vamos seguir, irmão Jair, estudando o tópico 2. No tópico 2, irmão Jair, nós vamos estudar sobre a natureza da alma, a imaterialidade e a imortalidade. Algo que vai contra ao que muitos pensam acerca da alma. Muitos entendem que a alma ela é algo que apenas existe a partir da existência do corpo aqui na Terra enquanto vive. Mas nós vamos entender aqui, a partir de uma distinção ensinada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, que existe esse aspecto da imaterialidade e da imortalidade da alma. E o que nós podemos comentar sobre isso, irmão Jair? No livro de Mateus, no capítulo 10, quando Jesus ele envia seus discípulos, os 12, para a missão e explica a missão para esses 12 discípulos, no versículo 28, entre vários ensinamentos de Jesus ali nesse capítulo, ele diz para eles, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fazendo a distinção de substâncias aqui. Substâncias do corpo, substância física, material, e substância imaterial, que é a alma. E Jesus mostra, então, que existe diferença, distinção entre esses dois elementos da natureza do ser humano.
E ele mostra, encoraja os discípulos a continuarem a fazer a missão da igreja, a pregar o evangelho, e ele mostra que tem que temer, sim, a Deus, porque a Deus, Jesus Cristo, ele sim ele pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus faz a distinção entre a parte tangível do ser humano, que é o corpo físico, que pode perecer, até mesmo por ação humana, por um problema de um acidente, uma arma, alguma coisa desse tipo que pode tirar a vida do corpo físico. E também faz a distinção entre a parte intangível, que não pode ser destruída, em hipótese alguma, pelo homem ou qualquer outra força espiritual. Somente Deus é que pode agir em relação à alma, e a alma ela é imortal. Nós vemos nesse texto que Jesus, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus está refutando aquelas concepções, aqueles pensamentos antropológicos, materialistas, existentes lá desde a antiguidade. Muito antes de Jesus Cristo, esse pensamento já permeava a humanidade. Mas, em tempos modernos, nós temos, nos dias de hoje, o marxismo, que nessa corrente ideológica, ela prega que o homem se resume numa única substância, na materialidade, somente na matéria. Ignora a existência, esse pensamento marxista, ele ignora a existência de uma alma consciente após a morte, conforme Jesus ensinando também em Lucas no capítulo 16. Essa ideologia marxista, que ela é ateísta, ou seja, ela é distante de Deus, ela nega a pecaminosidade e também a responsabilidade do indivíduo. Ela considera, essa ideologia, ela considera o mal como uma estrutura, que o mal é estrutural e que a culpa não é do indivíduo, mas a culpa é da sociedade. Essa ideologia, ela considera, então, a culpa como sendo da sociedade, em que as pessoas individualmente elas são vítimas dessa sociedade, dessas estruturas opressoras. Elas vão identificar, essa ideologia identifica pecados sociais, mas não pecados individuais, em detrimento da palavra de Deus. E esse engano desconsidera totalmente a necessidade do arrependimento, da conversão ao Senhor Jesus Cristo e da salvação pessoal, e mantém assim os seus adeptos no caminho da perdição eterna. Por que no caminho? Porque há tempo de se arrepender e retornar àquilo que a palavra, o ensinamento da palavra de Deus nos mostra. Toda ideologia, não somente essa marxista, mas toda ideologia que promete soluções absolutas para o problema do homem por meio de doutrinas sociais, políticas e econômicas, elas vão incorrer no mesmo erro dessa ideologia marxista. E nós vemos que essa ideologia também apresenta uma visão materialista, e essa visão ela vai interferir tanto na teologia bíblica como na prática das pessoas de viver a palavra, viver aquilo que a palavra estabelece. Então, a visão materialista da natureza humana, ela vai muito além dessas questões ideológicas, muito além dessas questões políticas, ela vai afetar, sim, a teologia, a interpretação da palavra, principalmente quanto à missão da igreja. E também ela vai atuar, ela vai influenciar, afetar a prática, a vida prática correta. E isso nós vemos no campo romanista católico, nós vemos a teologia da libertação. E no meio protestante, nós vemos a teologia da missão integral. Ambas essas teologias, elas alimentam as concepções socioeconômicas, políticas, comuns ao marxismo, que tem como fundamento a ideia,
a ideia materialista e que busca tirar Deus do cenário humano e colocando o quê? Instigando lutas de classes e toda a negação da condição pecaminosa do homem, conforme a Bíblia mostra, é, no mínimo, um ateísmo prático e algumas correntes teológicas modernas, elas vão reinterpretar as Escrituras com base exatamente nessas vertentes da teologia da libertação, da teologia da missão integral, vão tentar compartilhar, e elas compartilham sim, do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. E elas vão entrar em conflito com a sã doutrina, com a palavra de Deus, que é essencial para a salvação da alma. Então, nesse tópico, a gente viu que a alma ela é imortal, que ela é imaterial, ela é distinta do corpo físico e ela vai continuar existindo após a morte e ela permanece com essa responsabilidade perante Deus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Vimos então o tópico 2, a natureza da alma. Ela é imaterial e também imortal, e a base da afirmação nós remetemos ali a Mateus capítulo 10, 28, onde Jesus distingue a ordem material e imaterial, ou seja, o material corpo, imaterial a alma e o espírito, né? E aí nós vemos que o irmão Jair aqui mencionou algumas teorias modernas que trazem essas ideias acerca do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito. E aí nós vemos que a palavra de Deus, o ensino bíblico, ele não está em conformidade a nenhuma dessas categorias aí de filosofias, né? Não é materialismo, não é idealismo, não é monismo, ou seja, a Escritura ela apresenta uma distinção de substâncias como uma unidade funcional, ou seja, há uma dimensão imaterial e que também é real, assim, diferente daqueles que negam a realidade disso, que é o espírito e a alma e o espírito, e uma dimensão material que é o corpo. Então, essas distinções nos apresentam e nos permitem ver essa interação, essa unidade, ou seja, o homem é corpo e alma em relação, e não é um aspecto aí de que ele possui para se apresentar como substâncias inconexas, sem conexão, né? E aí nós vemos a palavra de Deus, ela nos mostrando claramente o aspecto desta distinção, bem como do aspecto de que ela é real. Tendo em vista de que a alma ela é real e imaterial, será que ela dependeria então do corpo para ela existir? E a Bíblia ela nos mostra uma dependência funcional, né? Mas ela mostra uma autonomia existencial. O corpo é o veículo e a alma é o sujeito, né? Então, quando o corpo morre, a Escritura mostra que o aspecto imaterial vai permanecer. Não vai permanecer dormindo, não vai aparecer num sono profundo, mas vai permanecer consciente. A alma ela vai depender do corpo para manifestar aspectos, como o irmão Jair mencionou aqui, sensoriais, acerca das suas relações, dos seus sentimentos, das suas vontades. A alma vai precisar do corpo, mas ela não depende do corpo para ela existir continuamente. Ou seja, a alma ela não vai se dissolver a partir de um cenário relacionado a questões da biológica do corpo. Não. A alma, ela, independentemente do corpo, ela continua a existir e a estar de forma consciente. E quando nós olhamos esse aspecto da continuidade da alma, da imortalidade da alma, isso mostra o quão urgente, grave é cada escolha que o ser humano faz, pois aquilo que o homem decide
é determinante para onde a sua alma vai. Se a alma ela persiste, as decisões morais elas acabam se manifestando além, se ela traz uma reverberação além daquilo que acontece aqui. As decisões que a alma decide acerca dos suas vontades, suas decisões, elas não apenas afetam suas relações com os seres humanos, mas ela determina para onde ela vai após a morte do corpo. E quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele advertiu sobre o aspecto de que existe um destino da alma, e esta pode ser que ela vá para o inferno, ou seja, aquele que vive uma vida de falta de responsabilidade, de viver de acordo com a vontade de Deus, está responsável pelo destino da sua alma. A alma, ela não apenas ela vai sobreviver quando o corpo morrer, mas ela vai passar a ser julgável, ela vai passar por julgamento, e a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos temer não aqueles que podem apenas matar o corpo, mas devemos temer que são os homens. E quando nós olhamos essa fala de Jesus, Jesus está diferenciando o poder dos homens e o poder de Deus em relação à alma. Os homens não têm o poder de dar destino à alma, mas o Deus que julga de forma justa e verdadeira, este tem o direito e o poder de dar o destino para a alma que seja um destino de gozo eterno, de alegria, de felicidade ou de tristeza eterna, de separação eterna, de morte eterna, conforme a palavra do Senhor nos apresenta. Ou seja, quando nós entendemos a questão da alma, isso precisa nos levar a uma consciência do quão urgente e sério são as nossas escolhas e as nossas responsabilidades individuais. O irmão Jair aqui mencionou acerca de muitos que tentam tratar o aspecto dos indivíduos no seu todo, no seu aspecto geral, e tirando a responsabilidade do ser humano, das suas escolhas, das suas decisões, dizendo que o homem é fruto do meio. E é bem verdade que a alma ela é capaz de ser moldada a partir do meio, mas ela não é. As consequências são a partir das escolhas individuais e não a partir de escolhas políticas ou de escolhas sociais do meio onde o indivíduo vive. Você está no programa Palavras da Verdade. Nesse tópico 2, então, nós vimos sobre a imaterialidade e a imortalidade da alma, que são doutrinas que nos levam a 3 respostas muito objetivas. Nós precisamos observar o que Deus revelou, devemos pensar de forma coerente sobre a substância acerca da nossa Constituição e também viver de forma urgente a fazer aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos viver com um equilíbrio a partir da perspectiva bíblica, porque filosofias elas fogem ou elas anulam a revelação bíblica, que é o fundamental para nós vivermos chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Vamos ao tópico 3, onde, irmão Jair, nós estaremos estudando a alma renovada e submissa a Deus. Vamos identificar aqui aspectos em que a alma ela precisa passar por um processo de renovação, de purificação, para que ela possa viver em comunhão com Deus e com a vontade de Deus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico 3, falando da alma renovada e submissa a Deus? É muito importante nós falarmos sobre a alma, e nós, hoje, é um estudo introdutório, numa sequência aí nós vamos estudar com profundidade os outros atributos da alma, como a consciência, como a vontade, como o desenvolvimento intelectual, o raciocínio. Tudo isso vai ser visto ainda com mais profundidade em ensinos que virão nos próximos dias. E nós continuamos aqui falando sobre, nessa lição introdutória, que a alma, ela
precisa ser renovada constantemente, ela precisa ser submissa a Deus, e para isso ela precisa ser edificada, e quando a alma está sendo edificada, ela vai ser uma alma saudável, preparando o ser para a eternidade. E também ela vai ser, nesse processo, ela vai precisar ser purificada constantemente, renovada constantemente, para nós mantermos essa comunhão com Deus. Quanto à edificação e à saúde da alma, ela é necessária para a estabilidade da vida cristã e mantendo o nosso destino eterno, porque essa estabilidade e nosso destino eterno vai depender de como cuidamos da nossa alma. Nós precisamos, como meio, utilizar-se daquilo que a Bíblia nos coloca, o meio para manter essa edificação, através de uma vida de oração. E nós vemos que a oração, ela é um meio eficaz para nos livrar das aflições da alma. Aflições como a ansiedade, aflições como dos dias que vem trazer para nós transtorno até de dimensão global. Nós vemos lá Paulo explicando aos filipenses, falando sobre isso, falando sobre oração, falando sobre a necessidade de não se manter aflito. Ele fala aos filipenses no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graça. E fala da paz aqui. Paulo fala da paz, que Deus nos dá a sua paz e protege as nossas emoções e também os nossos pensamentos. No versículo 7 vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, ou seja, a vossa alma, os vossos sentimentos, também a alma, porque é a sede dos sentimentos, né? E em Cristo Jesus. Então, Deus nos concede a sua paz e protege tanto as nossas emoções quanto os nossos pensamentos através desse veículo chamado oração. E também vai nos guiar no caminho da sua vontade. Colossenses, ele repete sobre a paz, Colossenses capítulo 3, versículo 15, porque quando nos guiamos segundo a vontade de Deus, nós temos a paz de Deus na nossa alma, nós sentimos a paz, nós sentimos a comunhão com Deus nas nossas decisões, nos nossos caminhos em que nós vamos trilhar. E nossa parte é, sim, alimentar a nossa mente apenas com aquilo que edifica a nossa alma, aquilo que faz a nossa alma desenvolver. Os nossos hábitos diários, eles vão determinar a nossa saúde, a saúde da nossa alma. E a Bíblia fala que nós devemos alimentar o nosso intelecto, o nosso pensamento, o nosso raciocínio em tudo aquilo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, é nisso que nós devemos ocupar o nosso intelecto, ou seja, ocupar o nosso pensamento, ocupar a nossa alma. E falando, o salmista falando que nos mostra os hábitos, como é que nós podemos manter essa saúde da alma. No Salmo 1, versículo 1, o salmista diz, segundo os hábitos: bem-aventurado o varão que não anda. Andar significa trilhar um caminho. Não anda segundo o conselho dos ímpios, mas sim conforme a palavra de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Ele não permanece no pecado, não permanece no erro, pelo contrário, ele vai sempre se desviando do erro e procurando andar em retidão. E ele não permanece nesse caminho, nessa roda de pecadores, ele se afasta e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, os hábitos diários, eles são necessários para que nós mantenhamos uma alma purificada, uma saúde plena para a nossa alma. E também nós precisamos cuidar da alma. A Bíblia vai nos advertir dos maus pensamentos. Paulo aqui aos Filipenses, ele vai dizer para nós pensarmos em coisas que são edificantes, aquilo que é louvável, aquilo que tem algum louvor. É nisso que nós devemos pensar, aquilo que edifica. Nós devemos ocupar nossa mente com isso. Então a Bíblia vai nos advertir dos maus pensamentos, vai nos advertir também dos desejos, intenções, inclinações impuras, perversas, inclinações malignas, inclinações que nós devemos nos abster.
E nos mostra, sim, que nós devemos purificar e renovar a nossa alma com as práticas cristãs, para que com isso nós possamos ser transformados, nós possamos então, a partir dessa transformação constante, nós experimentarmos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, e nisso o nosso Deus sendo glorificado através das nossas ações, e nós tendo paz com Deus na nossa alma, com saúde, edificando a nossa alma, purificando a nossa alma, renovando constantemente, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos dará a direção para as nossas decisões, para os nossos caminhos. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico 3º, estudando a alma renovada e submissa a Deus. Ponto 1, falando sobre a edificação e a saúde. E aí nós já, estudando aqui sobre a alma, nós entendemos que conhecer os aspectos da alma, os atributos da alma, vemos a sua importância, a sua natureza, nos estimula, nos leva a dar mais valor e também nos leva a ter cuidados com a nossa alma. E uma pergunta que poderíamos fazer à nossa alma é: alma, o que tens buscado com mais fervor? Tens buscado o pão que perece ou o pão que permanece para a vida eterna? Quando Jesus narra ali em Lucas capítulo 12, 13 a 21, o episódio, a parábola do rico insensato, ele vai confrontar diretamente esse pensamento de olhar apenas para o que é perecível e passageiro aqui da terra, esquecendo-se para o que é eterno. E aí Jesus mostra ali um homem que está acumulando riquezas, mas está deixando de lado, esquecendo-se da sua própria alma. Ele olha ao seu redor, ele tem diversos celeiros cheios, mas quando ele olha para si, vai constatar que ele está com o seu coração vazio. E aí nós vemos essa parábola de Jesus, dita há mais de 2000 anos, sendo como um espelho da nossa geração atual, que é marcada pela corrida desenfreada, obstinada, não por questões por pão muitas vezes, mas por status, muitas vezes por uma produtividade, por prazer, por uma busca de uma firmeza, de uma segurança emocional. E quando nós olhamos para o corpo, quando ele apresenta uma enfermidade, ele nos chama a atenção. Quando nós temos uma dor na garganta, uma dor de cabeça, quando nós temos algum aspecto que no nosso corpo manifesta-se, chama a nossa atenção e nós vamos buscar o tratamento. O corpo, ele manifesta, chama a atenção para um cuidado, para uma ação corretiva, regeneradora, enfim, preventiva. Nosso irmão Jair já mencionou num programa anterior acerca do cuidado preventivo que devemos ter com o corpo. Mas quando nós tratamos da alma, a doença na alma, os problemas da alma, eles são silenciosos. As pessoas manifestam um sorriso, mas ao mesmo tempo estão machucadas, estão sofrendo. Isso torna ela tão emblemática, tão perigosa para o ser humano. E aqui nós temos um paradoxo extremo. Quanto mais o homem tenta preencher a sua alma, o vazio da sua alma, com bens, com riquezas, com status, com fama, com coisas desta terra, mais ele se torna vazio de Deus. E aí nós temos a nossa lição apresentando a ansiedade, que é um dos desequilíbrios que são gerados por alguns fatores e que estão em massa hoje, tomando conta da humanidade, que é a ansiedade, que é um dos fatores que ele pode ser químico, a partir de questões relacionadas à biologia, à fisiologia do ser humano. Mas existem outros aspectos que eles também são consequências, são manifestações de sintomas de uma alma que está desorientada diante de Deus. Ou melhor, é uma alma que está afastada de Deus, longe de Deus. Disse o salmista, conversando com a sua alma, que a sua alma estava abatida. E uma das questões do abatimento da sua alma era o seu distanciamento de Deus. E aí nós percebemos que
Quando o homem está distante de Deus, ele vive sem Deus, levando seus fardos, levando as questões que ele próprio não pode resolver. Por isso que o apóstolo Pedro diz na sua epístola, 1 Epístola 5 e 7, o apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós tentamos cuidar de nós mesmos, num sentido de protegermos-nos, num sentido de estar preocupados com a nossa subsistência acima do normal, nós tiramos de Deus aquilo que lhe é devido. Jesus disse: não andais ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Aí Jesus mostra o cuidado do Pai com os passarinhos, com os lírios do campo. E aí o Senhor alerta dizendo: se estes que têm menor valor com relação a vós, nós já estudamos sobre, na lição 1, a natureza humana, a constituição humana, a criação humana, ela não está no mesmo nível de valor diante de Deus. A alma do ser humano vale mais do que os animais, vale mais do que as plantas. Então, quando nós olhamos para Jesus falando isso, ele diz que o cuidado de Deus estaria derramado sobre aqueles que confiassem em Deus. Então, quando nós tentamos carregar os nossos fardos, essa preocupação de como viveremos, como comeremos, o que vestiremos, nós tiramos de Deus o aspecto do seu cuidado que ele tem para conosco. E isso tem levado as pessoas muitas vezes a viverem uma vida de ansiedade, de preocupação. E normalmente está relacionado a um distanciamento de Deus. É bem verdade que existem aspectos físicos relacionados a questões químicas, conforme uma escritora, Elaine Cruz, ela revela aspectos relacionados ali à constituição da formação do ser humano. Questões químicas e fisiológicas. Mas, quando o ser humano ele tenta resolver pela química aquilo que não nasceu relacionado à fisiologia e à química, então nós temos um problema muito grande. Porque o ser humano apenas vai fazer com que ele se trate pela química, mas ele não se cure. E aí o irmão Jair mencionou a orientação do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, onde o apóstolo Paulo fala sobre orar. Orar, irmãos, a gente sempre diz que não é apenas um aspecto do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso devocional com Deus, mas ele trabalha, ele carrega um aspecto de uma terapia espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz que a oração, ela é um dos antídotos para a ansiedade. O apóstolo diz: a paz de Deus guardará o vosso coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo ali que haverá como se fosse uma proteção, uma sentinela ao redor da nossa alma, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Quando nós nos colocamos em oração, através da oração, é como se criassem barreiras protetoras, protetivas ao nosso redor, na nossa alma, impedindo que pensamentos que não são pensamentos bons venham transformar a nossa vida, a fortaleza da nossa alma, em medos, em terror, em pânico. E se nós temos uma alma que se rende ao Senhor, ela não é uma alma, então, que é uma alma ansiosa, mas ela é uma alma rendida, renovada e purificada pelo Senhor. Precisamos dar atenção para a nossa alma, e é um dos temas muito falado hoje e muitas vezes sendo tratados a partir de técnicas. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e o que ela nos manda fazer. Primeiro, precisamos confiar no Senhor. Precisamos buscar a sua presença. Precisamos olhar as promessas de Deus como garantias que não falham, pois a palavra do Senhor diz: passará os céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que é que a nossa alma tem se alimentado todos os dias? Porque nós estávamos conversando com o irmão Jair fora aqui da gravação do programa, nós estávamos falando que é importante do que o corpo se alimenta, vai refletir
no seu dia seguinte, no horário que ele come, enfim, o que ele se alimenta vai moldar o seu corpo. E aí, assim é a alma. O que a alma ela se torna, ela se forma, vai ser a partir daquilo que ela olha, daquilo que ela contempla. E aí nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar a palavra de Deus e ver nela uma fonte de modelação, uma fonte de apreciação, de contemplação da nossa alma, para que nós possamos espelhar isso que a palavra do Senhor nos revela na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente olha a palavra do Senhor, nós vemos que a Bíblia ela nos ensina que a pureza da alma ela está muito relacionada, dependente às fontes, tal qual o corpo está, dependendo das fontes de nutrientes. Assim, a alma também ela está dependente das fontes às quais ela está exposta. Quando a gente olha o Salmo 1, Salmo 1, nós vamos ver ali o justo que, como uma árvore plantada junto aos ribeiros, ele está frutificando. Mas o ímpio é como uma palha levado pelo vento. Então, quem escolhe viver de uma maneira, se alguém andar com zombadores, vai viver consequências de que se concretizam, se manifestam a partir de quem vive nessa escolha. O escritor do Salmo 1, ele alerta, não assente-se à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque aquilo terá um poder de influência. Já falamos que é possível que uma alma seja modelada a partir da influência onde ela está. Então, nós precisamos entender que o homem moderno, ele tem acreditado que pode consumir impureza sem ser contaminado, mas a gente sabe que isso não é a verdade. A palavra do Senhor diz que a alma é como um espelho, ou seja, tudo que ela vê, ela vai refletir. Então nós precisamos ser renovados. E Jesus falou em Mateus, dizendo que do nosso coração procedem as saídas, os maus pensamentos. Do nosso coração também precedem as saídas da vida, diz a Escritura. Tiago, ele completou dizendo que o pecado, o desejo é concebido na mente antes de nascer em atos. Ou seja, se a verdadeira batalha espiritual é aquela que nasce no campo invisível, não seria isso uma necessidade de nós blindarmos esse campo, estarmos preparados para enfrentar esses tipos de batalha? Precisamos estar armados com as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na graça e no Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Dizendo ele que esse dia mau chegará para todos. Não é se chegar, ele vai chegar, mas quando chegar, precisamos estar preparados. E dentre essas armaduras, nós percebemos que são armaduras para nós enfrentarmos e vencermos no campo das batalhas espirituais, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas isso é um outro tema de batalha espiritual. Então, a imortalidade da alma, ela não é apenas uma doutrina, mas quando a gente olha o aspecto da imortalidade, nós precisamos atender o convite do Senhor de vivermos uma vida de vigilância espiritual. E se a alma ela é eterna, nós precisamos que cada pensamento seja filtrado, seja modelado, inspirado pela palavra de Deus, sabendo que cada emoção também traz um peso eterno. Alguém que vive uma vida com sentimentos, com emoções distorcidas daquilo que a palavra do Senhor nos manda, vai tornar-se isso um investimento consequente para a vida eterna. Irmão Jair, uma lição hoje que, como o irmão falou, traz uma certa introdução ao que a gente vai trazer na sequência, acerca da alma, mas um tema muito importante, irmão Jair, e que trazem alertas acerca do ser humano, como mencionei há pouco, que no nosso corpo manifesta-se alguns alertas. Preciso tomar alguma vitamina, preciso corrigir minha postura, preciso dormir melhor. E na alma, muitas vezes,
os problemas são silenciosos e muitas vezes as pessoas não cuidam da sua alma. Às vezes até temos vivido pessoas, já estudamos na lição 1, pessoas que vivem num cuidado excessivo com o corpo e desatenta aos demais, espírito e alma. E hoje, vendo aqui sobre a alma, é uma questão importante que nós precisamos não fazer como muitos dizem, conhece-te a ti mesmo, mas precisamos fazer o que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que nós podemos concluir, irmão Jair, do tópico que nós... do tema que nós estudamos hoje, irmão Jair? Nesse tema, nós podemos concluir utilizando o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus, ele nos ensina, Mateus capítulo 10, versículo 28, que o corpo, a parte material, ela é passageira. Ela tem um tempo, esse corpo ele tem um tempo de vida, mas a alma, nesse ensinamento de Jesus, a alma, ela é eterna. O corpo, ela é a casa, o corpo é o tabernáculo onde a alma habita nesse momento transitório da nossa jornada. Um dia, essa casa, ela voltará ao pó e a alma, ela voltará ao domínio integral do homem. Domínio integral por quê? Porque Deus terá o total controle da essência, desse atributo da alma, das emoções, da integralidade da alma, do intelecto da alma, da volatilidade, ou seja, do poder concedido por Deus de nós decidirmos. Vai chegar um momento em que o homem não vai mais poder decidir mais nada. Então, no momento que o corpo ele retorna ao pó, a alma então ela volta ao controle integral de Deus. Nós vemos isso no Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E nós vemos que nessa jornada nós definimos aqui o nosso destino final. Por isso, a lição de hoje, ela nos recomenda que precisamos viver em plena santificação, e isso inclui total rejeição de pensamentos, sentimentos, desejos pecaminosos, mantendo sim a alma pura, mantendo essa alma pura, mantendo a pureza da alma, porque ela vai retornar ao domínio de Deus, conforme Jesus ensina em Mateus 10, 28, para a salvação eterna ou então para a condenação. Nós estamos no momento em que nós precisamos administrar a alma, o corpo e o espírito. O corpo é importante porque ele manifesta, se comunica a alma nessa parte material. Mas Jesus explica e nos mostra que a alma ela é eterna e nós precisamos tratar dela, edificar ela, renovar, santificar, porque um dia ela retornará ao domínio de Deus. Muito bem, meus irmãos, o programa Palavras da Verdade chegando ao final. Então, nós podemos seguir a recomendação de Lutero, que disse o seguinte: não podemos impedir que pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que façam ninho sobre elas. Ou seja, nós não podemos impedir que aspectos relacionados às dificuldades que enfrentamos aqui, os desafios, mas nós podemos impedir que isso se torne algo enraizado dentro do nosso coração, nos levando a um sofrimento. Podemos ter dúvidas em algum determinado momento, mas não podemos deixar que a dúvida tome conta do nosso coração. Podemos muitas vezes resvalar o nosso pé na confiança no Senhor, mas não podemos permitir que essa desconfiança permaneça. Somos muitas vezes falhos em confiar em Deus, e como diz um certo pastor conhecido, fazendo uma pergunta retórica, ele diz: é fácil confiar em Deus, irmãos? E a pergunta é um desafio, porque somos humanos e muitas vezes nós parece que precisamos ver algo mais palpável para nós confiarmos, mas nós podemos descansar no Senhor. Podemos entregar ao Senhor todos os nossos anseios, nossas dificuldades e permitir que Ele limpe a nossa alma, o nosso coração de todo mau pensamento, de todo mau propósito, de todo mau
de toda má vontade, todos os maus desejos, tudo isso a partir de uma vida de comunhão com Deus, pois a nossa alma estará abatida tanto quanto ela estiver longe de Deus. Quanto mais próximos de Deus estivermos, mais a nossa alma estará sob consolo, mais a nossa alma estará sob proteção de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. A bênção de Deus seja sobre você, graça, paz e prosperidade. Nos veremos no próximo programa, continuando ainda a estudar sobre o tema da alma, dentro desse conjunto de estudo que é corpo, alma e espírito, e estaremos estudando sobre a consciência, o tribunal interior. Deus abençoe você, até a próxima semana, até lá na paz do Senhor.